Bom, pessoal, então nós vamos resolver aqui a situação 3 da primeira lista sobre planejamento agregado de produção, que está aqui. Essa é a situação. Dessa vez eu vou resolver um pouco mais rapidamente, porque eu vou usar o Excel. Então eu já copiei esses dados aqui e já colei uma planilha do Excel que está aqui. E aí agora nessa planilha do Excel eu vou resolver seguindo as 3 estratégias de plano agregado de produção. Eu vou copiar também o quadro que o exercício dá como modelo, então é esse aqui o quadro. Vou colá-lo no Excel. E aí eu vou colocar nesse quadro aqui as fórmulas que são verdadeiras, né? Então, primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com o plano agregado de produção, a demanda é um dado. Então, já vou pegar a demanda aqui e vou colar no meu quadro, tá? Esse primeiro quadro eu vou resolver pelo acompanhamento da demanda. Então, vou escrever aqui, ó. Tá certo? E já vou, inclusive, colar aqui outros 3 quadros, em que eu vou resolver aqui por subcontratação e aqui por nivelamento da demanda. Não, desculpa, nivelamento da produção. Ok. Então vejam bem, quando a gente vai trabalhar com acompanhamento de demanda, tem 3 regras, algumas regras que a gente já tem que saber e que são imediatas. Primeiro, no acompanhamento da demanda, não há alteração no nível de estoque. Então se o exercício está me dizendo que tem um estoque inicial igual a 0, eu vou dizer o seguinte, esse estoque vai ser sempre igual a 0. Ele vai permanecer inalterado. Então esse é um detalhe. No acompanhamento de demanda também, não é permitido ter produção subcontratada. Então, só estou ajustando o quadro aqui. Eu posso dizer também que a linha relativa à demanda subcontratada vai ser toda igual a 0. Então eu venho aqui e coloco 0 em todos os campos, tá? Uma outra informação é que eu tenho que atender a demanda usando a produção normal e a produção extra. E a produção normal tem que ser sempre menor ou igual à capacidade, que é igual a 50. Então aqui ficou fácil. Eu vou colocar aqui, eu posso inclusive colocar uma fórmula só para deixar complexo, né? Se a demanda for menor ou igual à capacidade produtiva, vou travar aqui pressionando F4, quanto que eu produzo? Eu produzo a demanda. Se não for, eu produzo a capacidade produtiva. Então, coloquei uma fórmula só para que o Excel calcule para mim quanto que eu vou fazer de produção normal. Então, vejam, o que a fórmula está dizendo é, se a demanda, que é a célula B20, é menor ou igual à capacidade produtiva, que é a célula B4, né? Eu vou fazer o B20, que é justamente a demanda. Caso contrário, eu faço o B4, que é a capacidade. E a produção extra eu posso fazer outra fórmula também, vejam bem. Se a produção normal é menor do que a demanda, então eu vou ter que ter hora extra. E essa hora extra vai ser igual a produção normal menos a demanda. É igual a demanda menos a produção normal. Caso contrário, eu não faço nada. Vamos ver qual que é o erro aqui. Está faltando um parêntese aqui. Tá certo? Então vejam bem, eu estou dizendo o seguinte. Se a produção normal foi menor do que a demanda, eu vou produzir justamente a diferença. A demanda menos a produção normal, o que faltou. Caso contrário, eu não faço nada. Então eu faço aqui e vejam que eu tenho 10 peças sendo produzidas em fevereiro, 42 sendo produzidas. Opa, deixa eu colar aqui que os meses saíram errados. Até dezembro. Tá? Então eu tenho produção extra em fevereiro, em agosto, em setembro, em novembro e em dezembro. O custo, né? A gente vai calcular como sendo a quantidade de produção normal vezes o custo da produção normal. Vou travar aqui, tá? Vou abrir um parêntese.
mais a produção extra vezes o custo da produção extra. Também vou travar, nesse caso não tem estoque, então sai aqui. O custo total é igual à soma desses três custos aqui. Então com isso a gente fecha essa opção. A segunda opção, que é, eu vou copiar esse quadro aqui. A segunda opção é a subcontratação. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a taxa de subcontratação. Como no exercício o tempo, né, a capacidade está calculada por mês, eu vou poder escolher essa taxa como sendo a menor demanda registrada. Então, eu posso inclusive usar aqui uma fórmula do Excel, que é a menor dentro de uma determinada matriz. Eu vou falar que eu quero o menor valor, é 401. Então se eu uso essa fórmula aqui, eu já sei que é 401 e ele vai ser igual sempre. Então essa é a produção normal. A produção extra na subcontratação ela tem que ser igual a zero. Então eu vou colocar zero aqui em todas as linhas. Também não pode haver alteração no nível de estoque. Então o estoque vai ser sempre zero. Vou copiar isso aqui e vou colar. Então o que eu tenho que fazer? Nos casos em que a produção normal for menor do que a demanda, eu tenho que subcontratar. Então eu vou dizer, ó, se a produção é normal menor do que a demanda, então produza a diferença entre a produção normal e a demanda. Caso contrário, não precisa produzir. Então está aqui, já defini. E agora eu preciso calcular o custo como sendo o custo da produção normal mais o custo da produção subcontratada, cujo custo é R$1. Então é esse aqui o custo. E aí eu tenho aqui a soma. Opa. Ok. Então é uma opção mais barata do que o acompanhamento de demanda. Depois, por último, a gente tem a estratégia de nivelamento da produção. Nivelamento da produção. E aí o nivelamento da produção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar qual que é a taxa de produção. Né? Então, eu vou encontrar a taxa de produção como fazendo a soma da demanda mais o estoque final desejado menos o inicial. Tanto final desejado como inicial são zero. Então basta que eu some isso aqui. Estou somando aqui no Excel. Está dando 5.318. Como eu tenho 12 pontos, eu vou dividir por 12. Então eu já tenho que a média aqui é 443,17. Eu vou trabalhar com 443,17. Essa vai ser a minha produção normal. Tá certo? Eu poderia usar, por exemplo, usando aqui a tecnologia do Excel, é a média desses dados aqui, tá bom? E aí, é isso aqui que a gente vai produzir, ok? Nessa estratégia não posso ter produção extra, também não posso ter subcontratação. Então, eu vou dizer que o meu estoque final é zero. O estoque inicial, o estoque final, ele é igual àquela fórmula, né? Ele é igual ao estoque inicial, mais a produção subcontratada, que vai ser sempre zero nesse caso, mais a produção extra, mais a produção normal, menos a demanda. Então esse é meu estoque final. Tá? Aqui não é dinheiro, aqui é número. Então deixa eu formatar aqui. Número. Coloco isso aqui até o final. E o estoque inicial de um período é igual ao final do período anterior. Então vejam que eu chego em zero lá porque a gente não fez arredondamentos. O custo aqui vai ser igual ao custo de produção normal. Então é quanto que eu produzi normal vezes esse custo aqui, que eu vou colocar um F4 para travar, mais o custo de estoque, que vai ser sempre o estoque final mais inicial
esses dois aqui dividido por 2, isso aqui multiplicado por esse custo aqui, que é o custo de estoque. Então, esse é o custo que eu tenho em cada período. Calculo aqui. Essa opção é a soma desses caras aqui. Então, nós temos um custo de 5.326. Para essa situação, a resposta mais econômica é a do modelo de subcontratação, porque retorna 5.318 contra 5.326 ou 5.341. Então, essa é a resolução da situação 3 da lista sob plano agregado da produção, fazendo uma revisão dos conceitos das técnicas.